Fala galera ligada no Motor 1, beleza com vocês? Bom, a gente quando fala de lançamento, geralmente as marcas gostam de mostrar aquela que é a versão top de linha, com todos os equipamentos, todas as novidades para aquele modelo. Bom, com o Versa novo não foi diferente, só que a Nissan também, logo depois de mostrar a versão Exclusive, que é aquela mais bonitona, com tudo, também já mandou para a gente testar aqui essa que é a versão Sense, até com um surpreendente câmbio manual que eu confesso para vocês que não achei que viria para o Brasil. Será que esse Versa perde muito em relação à versão topo de linha? Será que ele justifica aqui uma opção de entrada acima do V-Drive que a gente tem ainda produzido no Brasil? Vamos testar e vou contar tudo para vocês nesse vídeo a partir de agora. Bom, a carinha dele mais simples já mostra que sim, é uma versão mais barata. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, os faróis são halógenos, né? Farol comum. Aí enquanto na versão topo de linha a gente já vai ter um conjunto Full LED. A gente não vai ter também os faróis de neblina. Passando agora um pouquinho aqui pela lateral, temos calotas, exatamente. É um carro aqui que ele, na versão top de linha, aro 17 liga, na versão intermediária, aro 16 com liga, e aqui é um pneu 195/65 aro 15 com calota. Isso eu acho que dá uma empobrecida no visual do carro, até porque um dos destaques desse Versa novo é justamente o design, né? Em relação principalmente ao V-Drive, né? O antecessor. Então aí eu acho que seria legal, de repente, conseguir colocar depois uma rodinha de liga, que eu acho que isso dá uma empobrecida, né? No visual dele, até o farol nem tanto, ali a parte do neblina, mas eu acho que a calota dá uma diminuída. Mas em compensação, esses pneus com a lateral alta ajudam numa das coisas que já é uma coisa bem legal desse carro, que é o conforto de rodagem. Então com essa parede mais alta aí de borracha, ele fica ainda mais confortável. Passando aqui pela lateral, bom, a gente não perde, né? O retrovisor e maçanetas são pintados na cor do carro. Aqui vocês podem ver que tem um botãozinho também da chave presencial, então isso é legal também, numa versão de entrada. E ele mantém aqui essa sacada de estilo, né? Que a Nissan fez, que é esse detalhe preto aqui que liga, né, as janelas com o vigia traseiro. Então interessante esse recurso de desenho, não se perde aqui no modelo de entrada, bem como traseira também, muito poucas diferenças, inclusive com o prático aqui também, sensor de estacionamento, que geralmente as versões básicas costumam arrancar fora. Esse aqui continua, ele não tem a câmera, mas tem pelo menos o pip para te avisar quando você tem que parar de dar a manobra. Um dos pontos interessantes dessa versão aqui do Versa é que, apesar de ser o modelo de entrada, ele mantém o elevado nível de acabamento do carro e também alguns features que a gente não costuma ver numa versão de acesso. Então, por exemplo, aqui a gente tem a partida por botão, né? Esse carro tem a chave presencial. A gente vai ter também aqui os comandos do som no volante. Aqui a gente não vai ter a multimídia, é esse rádio mais simples. Essa daqui é a única versão do Versa que não vem com a multimídia. Mas a gente não perde nada em segurança. Esse carro tem os 6 airbags e o controle de estabilidade que estão disponíveis nas versões mais caras. Aqui no painel, ele também é o único a ter os 2 mostradores analógicos com uma telinha no centro para o computador de bordo. Então só essa telinha é digital. Nas versões mais caras a gente já vai ter o cluster aqui é parcialmente digital, né? Ele ganha uma tela de 7 polegadas que aqui a gente não tem. Mas de resto, se você olhar aqui, por exemplo, ele tem o painel, é igualzinho das versões mais caras. Aqui a gente tem esse acabamento aqui numa cor diferente, que combina aqui com a cor do tecido do banco também. O que muda é que na versão topo de linha, aqui ele tem é emborrachado embaixo, né? Então ele tem uma espuminha embaixo, então ele é mais macio. Esse aqui é o plástico rígido e aqui é uma imitação, na verdade, do couro, né? Mas se você não tocar, você nem consegue perceber que parece que é igualzinho da versão de topo. E também o nível dos plásticos utilizados nesse carro é muito bom. Mesmo sendo um plástico rígido, a gente vê que é um plástico com uma qualidade superior a outros que a gente tem no mercado. Até na questão dos encaixes, você vê que é tudo muito bem feito. Os comandos aqui do ar-condicionado,
ou mesmo os comandos de freio, tudo, ele passa solidez, né? Então ele passa uma ideia de que vai durar bastante, são encaixes bem feitos. Enfim, é um carro que, apesar de ser o básico, ele tem cuidados no acabamento, né? Aqui na porta traseira, que alguns carros a gente consegue ver uma falta de acabamento, que a gente consegue ver a cor da carroceria. Aqui a Nissan colocou um adesivo preto para combinar com o acabamento emborrachado das janelas, então para não aparecer a carroceria por dentro. Então, nessas coisas que você vai vendo os detalhes do carro, e que esse carro aqui não fica devendo, então, as versões mais caras. Ele já é um carro bem apresentado, mesmo sendo o modelo de entrada. Em movimento aqui, muitas das qualidades que a gente conheceu desse novo Versa estão presentes nessa versão de entrada. E o principal destaque, que eu diria, é que apesar de manter a plataforma do V-Drive, né, o Versa anterior, esse carro é totalmente diferente. E isso inclui para dirigir. Uma mudança muito sensível é a qualidade de rodagem e como esse carro conseguiu ser mais bem isolado em relação ao Versa anterior. Então a gente tem uma suspensão com uma nova geometria, amortecedor, mola, é tudo diferente, outra calibração. Inclusive tem uma calibração lá, esse carro é feito no México, né? Tem uma calibração feita para o mercado norte-americano e uma para o México e América Latina, que é essa que vem para o Brasil, que eu achei melhor essa daqui, ó, o americano, um carro mais molenga. Esse carro aqui ele ficou muito bem acertado entre absorção de impactos e o comportamento dinâmico, que eram duas coisas que o V-Drive deixava a desejar. Eu achava que a direção dele era muito solta, o carro rolava bastante em curva e ao mesmo tempo ele tinha uma absorção de impactos que era muito pobre, né? A suspensão com um curso muito curto, ele batia logo em buracos, tampas de bueiro, né? Esse carro aqui é uma outra dimensão em termos de conforto. Muita gente fala do espaço interno, né? Que o Versa antigo era uma limousine básica, né? Que virou carro de aplicativo aqui no Brasil. Esse carro ele não tem tanto espaço no banco traseiro, mas ainda assim é um espaço muito bom. Só que o conforto no geral é muito melhor, inclusive os bancos. Esse carro tem um banco muito mais confortável. Essa daqui não é aquela Zero Gravity, né? Não é aquela tecnologia que a Nissan usa nas versões top de linha, mas ainda assim é um banco muito confortável. Eu dirigi esse carro por muito tempo no trânsito e achei de boa, assim, ó. Cheguei no fim do dia descansado. O câmbio tem engates bons. Eu lembro de um Kicks, eu dirigi uma vez só, um Kicks manual, e eu achei o câmbio com engate meio durinho. Esse aqui aparentemente é o mesmo, né? Um câmbio manual de 5 marchas, mas eu achei que os engates desse carro aqui estão um pouco mais suaves. A embreagem também é leve, só que assim, na cidade ele vai bem. É um carro que ganha velocidade rápido. Até a gente testou no teste de aceleração, ele foi meio segundo mais rápido do que o CVT. A aceleração 0 a 100 aí foi para 11 segundos contra 11,5 do CVT. A contrapartida é que são só 5 marchas e na estrada esse carro aqui é a 120 por hora. Ele já joga a rotação aí para quase 3.500, a gente está aí em 3.400 giros a 120 por hora, né? A velocidade máxima aí das melhores estradas aqui próximas de São Paulo. E você começa a já ter o motor reclamando, mas como eu falei, esse carro é tão bem isolado que você acaba não percebendo isso. Ele fica, é um carro que ele mascara muito bem a velocidade. É um carro que você viaja mesmo num ritmo mais forte e ele é muito confortável mesmo. Mas claro, por mais que você não sinta, isso afeta o consumo. Então o consumo dele foi um pouquinho inferior na cidade. A gente ficou com uma média aí de 7,8 km por litro com etanol, tá, gente? Nosso teste com etanol. E na estrada ficou em 11,7 km por litro, enquanto a versão CVT aí passou dos 12 km por litro. Então tem isso, né? A gente vai ter aí, talvez uma sexta marcha fosse o que esse carro precisa para a estrada. Mas na cidade, as respostas são bastante agradáveis.
Muita gente questionou quando ele chegou a ausência do turbo, mas ao contrário de alguns outros carros aí que abriram mão, né, do motor turbo, eu acho que o Versa ele tem uma combinação, uma relação peso-potência ainda favorável, mesmo sem o turbo. Ele não tem aquele punch que tem, por exemplo, o Onix Plus ou o Virtus mesmo, em baixas rotações, que já tem aquele torque todo, mas é um carro que você pode trocar de marcha aí no trânsito urbano a 3.000 giros, que ele vai sempre responder legal, mesmo com mais pessoas na cabine. Então, assim, não sente falta de desempenho, né? Ele pode até não ter a explosão do turbo de alguns concorrentes, mas também longe de desapontar. E uma curiosidade em relação a essa versão de entrada é que o porta-malas dela é um pouquinho menor. Eu até questionei a Nissan por conta disso. Eles falaram que é por esse carro não ter o encosto bipartido, então ele tem um encosto inteiriço e ele tem uma placa atrás no porta-malas que ele acaba limitando um pouquinho aí, então, a litragem. Ele perde um pouquinho, né? São 16 litros a menos. Na prática você nem vai notar, mas ele perde essa versatilidade aí de poder partir o banco em dois, né? Para passar alguma coisa mais longa, enfim. Mas é basicamente isso que a gente perde em relação aos modelos intermediários, né? Eu nem vou falar o mais caro, porque o mais caro já tem frenagem automática de emergência, câmera 360 graus. Então o que eu colocaria mesmo aqui era a multimídia, que eu acho que já é um carro aí na faixa de, né, mais de 70 mil, já começa a você querer mais equipamentos, então um rádio é muito simples para esse carro, e também uma roda de liga leve. E eu acho que eu, mesmo gostando de dirigir essa versão manual, ainda ficaria com o automático, não só pelo conforto, mas também por mercado. Bom, essa conclusão é que sim, a Nissan acertou aqui com essa versão de entrada do Versa, mas eu optaria em gastar R$5.000 a mais e levar o modelo com câmbio CVT, ainda que fosse dessa versão aqui Sense de entrada. Por quê? O desempenho desse aqui é melhor, sem dúvida, mas além de você ter o conforto do câmbio automático CVT, né, que não faz as mudanças de marcha, ele tem uma condução bem lisinha, que combina com a pegada de conforto desse carro. Eu também acredito que mais para frente, quando você for vender esse carro, ele vai ter um maior valor de revenda, porque a gente tem visto aí cada vez menos carros com câmbio manual numa faixa mais alta de mercado. Então, quando a pessoa já vai para um sedã desse porte aqui, né, um compacto já com esse quase chegando nos médios, ela já quer o conforto então do câmbio automático. Então, apesar de eu entender a estratégia da Nissan de colocar uma versão manual para atender um público restrito e também baixar o preço de entrada, eu creio que é mais jogo você ficar com a automática. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito a gente. E claro, se você chegou agora, não é inscrito ainda no canal, se inscreve que tem muita coisa legal. E não esquece, claro, também de compartilhar com seus amigos, com a família, manda nos grupos de WhatsApp. Quanto mais a gente aumentar a nossa comunidade aqui, mais legal vai ficando. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.